Nas minhas últimas férias, eu fui viajar para uma cidadezinha do interior de São Paulo, para visitar alguns parentes. E passeando pela cidade eu pude observar uma quantidade muito grande de igrejas evangélicas. Eram muitas mesmo. Em cada esquina tinha uma praticamente. Era igreja evangélica e boteco, as duas coisas que mais tinha na cidade. Aí eu comecei a pensar, poxa, qual será a motivação desse pessoal para abrir tanta igreja evangélica? Será que é amor pelas almas? Será que é vontade, de levar essas pessoas ao conhecimento do Evangelho? Será que é vontade, de preparar essas pessoas para a volta de Jesus? Ou será que é simplesmente uma forma de ganhar dinheiro? Hoje nós sabemos que existem verdadeiras empresas disfarçadas de igrejas e pastores que são verdadeiros peritos em arrancar dinheiro das pessoas. Faz o seguinte, preste atenção você que está assistindo aí a TV Manchete. Eu vou pedir agora, pedir não é pecado, nem é roubo. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Não tem conta, o que eu posso dar eu dou, né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Eu sei que quando eu falo sobre esse assunto aqui, muita gente me critica, até mesmo porque esse canal aqui é um canal cristão. Eu tenho muitos inscritos que são cristãos. Eu me lembro da última vez que eu falei sobre esse assunto, foi quando eu fiz um vídeo sobre teologia da prosperidade. Você deve se lembrar desse vídeo. E eu me lembro até hoje que muitos inscritos do canal me criticaram, dizendo assim que eu não deveria fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo no canal, porque de certa forma estava dando munição para os ateus. Mas eu acredito que quando a gente vê algo errado no meio cristão, a gente deve falar sim, isso é bíblico. A gente não deve se calar diante do erro, tá bom? E eu resolvi falar alguma coisa hoje sobre a exploração da fé dos religiosos, que eu acho que é uma coisa muito séria que está acontecendo. Porque o cristianismo, gente, não é isso que você vê por aí. Não é isso que a gente tem visto na televisão, pastores vendendo lencinhos abençoados, vendendo vassouras abençoadas. E essa teologia da prosperidade, gente, para mim, não vale nada. Porque ela ensina as pessoas a querer barganhar com Deus. E com Deus não se barganha. Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Tá? É simplesmente assim. Ele precisa da sua fé, ele precisa que você clame por misericórdia, que você realmente o busque. Esses pastores que pregam a teologia da prosperidade, eles dão a entender para os fiéis que se o fiel chegar lá e dar uma quantia boa em dinheiro, Deus vai ficar tão feliz que vai abençoá-lo. Isso é mentira. Inclusive, eu vejo muita coisa errada por aí. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma igreja e na época eu dava dízimos. Hoje eu não dou mais, porque eu entendo que pela Bíblia não há nenhuma ordenança aos cristãos, tá, de dizimar. Pelo menos não há uma obrigação estabelecida pela Bíblia. Eles pegam um versículo lá do Antigo Testamento, de Malaquias, e ficam utilizando ele indevidamente para cobrar dízimos dos fiéis. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu fui visitar uma igreja pequena, uma igrejinha pentecostal. E nessa época, como eu disse, eu dava dízimos para a igreja. Só que eu resolvi pegar o meu dízimo e dar numa igreja mais pobre, uma igreja que estivesse precisando mais. E ali, naquela igrejinha, feita numa garagem, seria a igreja ideal para que eu pudesse ofertar ali os meus dízimos. E o culto começou, normal, eles passaram aquela sacolinha de ofertas e eu coloquei o meu dízimo ali. E na época eu até ganhava bem, meu dízimo foi muito bom. E o pastor, com certeza, ele notou que alguém tinha dado uma quantidade maior de dinheiro naquela noite. E a única pessoa diferente que estava lá era eu. Aí o cara já começou a ter visões. Olha, tem um anjo aqui me mostrando que aquele rapaz apontava para mim, tem que ficar nessa igreja, tá? Então, gente, tem muita coisa assim. A gente, infelizmente, tem sido enganados
por pessoas mal intencionadas no meio cristão. Pessoas que às vezes nem acreditam em Deus, mas que fazem igrejas, que fundam igrejas para benefício próprio, para enriquecimento próprio. Então nós temos que saber separar muito bem quem são as ovelhas e quem são os lobos, tá? E eu gostaria de contar também uma experiência desagradável que eu tive uma vez que eu fui visitar a igreja Deus é Amor. Isso faz muito tempo, gente, faz mais de 20 anos. Eu me lembro que eu estava começando, eu era novo convertido, tá? Eu estava naquilo que as pessoas chamam de primeiro amor. Então quando você está nessa fase, você quer ficar ouvindo falar de Jesus o dia inteiro. Você busca, você vai em igrejas, você quer ficar perto de pessoas que professam ali uma fé cristã. Aí tinha uns primos meus, eu convidei eles, né? Vamos procurar uma igreja legal aí, vamos assistir um culto hoje. E a gente foi até uma igreja Deus é Amor. Eu vou citar nomes, porque eu acho que não tem porquê eu ficar escondendo nome aqui não, tá? A gente entrou nessa igreja e tinha um pastor ali na frente, né? Falando, e o culto ainda não tinha começado, tá? E ele estava falando ali sobre dízimos. E era uma verdadeira aula de matemática, né? O cara pegava o microfone e falava assim, olha, se eu ganho R$1.000, né? Quanto será meu dízimo? Aí o pessoal, R$100, tal. Não era essa quantia, claro, né? Na época o salário mínimo, se eu não me engano, era cento e poucos reais, tá? Faz tempo isso aí. Mas eu estou jogando assim como se fosse hoje, né? Quem ganha R$2.000, quanto que paga de dízimos? Aí alguém, 200. Aí sempre tinha um burrinho lá que respondia errado. Respondia errado. Ah, eu pago 50. Não, você está errado. Quem ganha 2.000 tem que pagar 200 de dízimos e tal. Aí eu sentei ali na frente com os meus primos, né? Ficamos lá esperando o culto começar. E ficava só nessa aulinha de matemática, falando em dízimos, dinheiro, 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 dízimo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sem contar, né, que toda hora eles mandavam passar aquela sacola de oferta. Só que ao contrário de outras igrejas evangélicas que eu já visitei, a sacola de oferta deles era enorme, gente. Parecia uma biruta de aeroporto, sabe aquelas birutas, né, que o vento bate nela lá, ela mostra a direção do vento pro piloto. Parecia aquilo lá, era enorme. E não era uma só não. Em cada corredor da igreja passava um obreiro, né, com uma sacolinha daquela. E eles passavam na tua frente assim, né, com a sacolinha na tua frente assim. Se você não colocasse nada lá, eles te olhavam assim, né, como se estivesse reprovando você por você não ter colocado nada lá. E isso aí era bem constrangedor. Bom, aí o pastor continuou falando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu já estava com o saco cheio, tá? Eu já estava querendo correr dali. Aí de repente ele foi e falou assim, ó, gente, eu vou mandar o obreiro aqui distribuir alguns envelopes. Aí eu até pensei assim, poxa, graças a Deus, vai começar o culto, né? Finalmente o cara vai começar a falar alguma coisa de Deus. Ele distribuiu alguns envelopes. Na hora que eu peguei o envelope, eu olhei, eu já vi a figura assim de dois caras, né? Carregando assim um cacho gigante de uva e que precisava de 2 pessoas para carregar. E é claro, né, isso aí já lembra fartura, tal, né? É bem a cara da teologia da prosperidade. Só que aí ele rapidinho ele já tratou de falar lá no microfone, olha, eu não quero que ninguém leia o que está aí nesse envelope. Não é para ler. Vocês só vão pegar o envelope, vão ficar com o envelope na mão, nós vamos fazer uma oração agora, e depois vocês vão ler o que está escrito aí. Aí eu já pensei, poxa, né, tem alguma coisa errada aí, mas tudo bem. Aí ele pediu para todo mundo ficar de pé com o envelope na mão e fechar os olhos. Ele falou assim, olha, vamos fazer uma oração. Só que a oração, gente, não era espontânea, não era você orando, você tinha que repetir o que ele falava, tá? Aí ele começou a fazer a oração dele. O interessante, gente, é que nessas igrejas, né, Deus é Amor, Universal, tem aquela outra lá daquele pilantra lá que compra fazendas, né, Valdomiro. Todas essas igrejas, os membros, os obreiros, eles tentam, parece que, imitar a voz do líder, né? Você pode notar para você ver que na Igreja Universal os obreiros imitam a voz do Edir Macedo.
Ali na Mundial eles imitam a voz do Valdemiro, né? E nessa igreja, o pastor ali, ele imitava a forma de orar do Davi Miranda, né? Fundador da igreja Deus é Amor. Aí ele começou, daquele jeito mesmo, né? Senhor, sabe? Daquele jeitinho lá. Eu prometo, né? Aí o pessoal repetindo, né? O pessoal da igreja tudo repetindo. Senhor, eu prometo que vou colocar R$30 aqui nesse envelope, sabe? E R$30, gente, na época era dinheiro, porque o salário mínimo, se eu não me engano, era R$180, R$160. Era muito dinheiro, tá? E até hoje, né? R$30 ainda dá para comprar alguma coisinha. Aí na hora que ele falou isso, eu já parei de repetir o que ele falava. Eu pensei assim, não, eu não vou prometer uma coisa para Deus dessa forma, né? E eu parei de orar e fiquei só ouvindo. E o pessoal lá orando e prometendo a Deus, né, que ia colocar R$30 no envelope. Aí ele foi e pediu para o pessoal abrir os olhos. Gente, vamos abrir os olhos. Agora vocês vão ler o que está no envelope. Aí sabe o que estava escrito lá, gente? Tinha um versículo bíblico. Eu não me lembro de cor onde está esse versículo, mas eu vou encontrar e vou pôr ele aqui debaixo para você ler. Mas estava escrito mais ou menos assim: arrede o pé quando entrar na casa de Deus, porque é melhor não dizer nada do que prometer alguma coisa para Deus e não cumprir. Naquele momento, gente, eu tive um nojo daquela igreja, sério mesmo. Eu vi que era uma armadilha, o cara tinha induzido as pessoas a prometer algo para Deus. E eu fiquei assim, indignado com aquilo lá. Falei, não, isso não pode estar acontecendo, é sério que eu estou vendo isso? Né? Ele fez uma armadilha, ele fez as pessoas orarem, né? Prometendo algo para Deus, e depois ele mostrou o versículo. Olha, está escrito aqui na Bíblia que você não deve prometer nada para Deus se você não for cumprir. Ou seja, a pessoa ia ter que tirar ali, sei lá da onde, do aluguel dela, do dinheiro que ela ia gastar para comprar, né, algum alimento, para colocar o dinheiro ali no envelope, porque afinal de contas ela prometeu para Deus. E eu olhei, comecei a olhar para os lados e reparar, né, que eu não sou de reparar nas pessoas quando eu vou numa igreja, mas naquele momento eu parei e comecei a olhar para os lados e reparar naquelas pessoas. Tinha muita gente ali com chinelinho de dedo, sabe? Havaiana, gente humilde, terninho surrado. Você via ali que eram pessoas humildes, trabalhadoras, que não tinha rico ali, era tudo pobre. E eu notava que aquele pastor, ele estava extorquindo aquelas pessoas, sabe? Gente, eu sou cristão, não sou ateu, tá? Graças a Deus não, eu tenho muita evidência da existência de Deus para ser ateu, tá bom? Então eu sou cristão, mas eu tô falando sobre essas coisas, gente, é chato falar isso aí, mas é uma coisa que aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com muitos de vocês. A gente tem que ficar de olho, gente, nesses charlatões, travestidos de pastores, que só estão lá para ganhar dinheiro. O evangelho, gente, o cristianismo, não é isso. Cristianismo é você ir atrás das pessoas para alertá-las de que Jesus está voltando para julgar a humanidade. E que nós temos aí em aberto um testamento que nos garante uma herança, que é a vida eterna. Mas que para alcançarmos essa herança, a gente tem que se adequar às cláusulas, né, desse testamento. Bom, mas voltando ao caso, na hora que ele começou a falar isso, foi a gota d'água. Gota d'água. Eu olhei para o meu primo e falei assim, olha, eu estou indo embora. Você quer continuar aí? Se você quiser continuar, tudo bem, mas eu estou indo embora, eu não aguento mais esse lugar. Aí ele falou, olha, graças a Deus que você falou isso, que eu também não estou aguentando mais ouvir esse cara falar de dinheiro e roubar o dinheiro, né, literalmente, aí ficar roubando o dinheiro dos fiéis, né? Aí eu levantei, tal, não fiz nenhum escândalo, não contestei o pastor, nada. Eu levantei, me dirigi ao corredor da igreja e
a porta de saída. Sabe o que o cara fez? O cara pegou o microfone e falou assim, ó: vai embora mesmo. Deu um grito na igreja: vai embora mesmo. Quem é do diabo não aguenta ouvir a palavra de Deus. Deu vontade de voltar e perguntar para ele: que palavra de Deus? Porque até agora eu só te ouvi falar sobre dinheiro, né? Parece um cão guloso: dinheiro, 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 sabe? Mas não, eu baixei a cabeça. Aquilo lá me deu uma raiva, né? Mas eu abaixei a cabeça e falei: não vou discutir com esse cara, não. Mas o interessante é que os próprios fiéis da igreja, eles olhavam para a gente ali indo embora com aquela cara de reprovação. Porque para eles, aquele homem que estava lá na frente era um homem de Deus, né? Era um profeta, era um representante de Deus na terra. Então tudo que ele falava estava certo. Se ele dissesse que todo mundo tinha que pôr R$100 no envelopinho, todo mundo ia pôr. Todo mundo ia colocar, porque eles obedecem cegamente aquele líder. Mas cristianismo, gente, não é isso. Cristianismo não é você seguir cegamente um pastor, um padre. Cristianismo é você aprender a palavra de Deus, colocar em prática e ter fé que Deus vai te salvar, tá bom? E aí eu me dirigi à saída. Ele tinha dito isso, né, que quem é do diabo tem que sair mesmo, não sei o quê, né? E quando eu cheguei ali na porta, o obreiro meio que pulou na minha frente. Opa, peraí. Não vou embora não. Ele já vai começar a falar de Jesus, já que ele vai parar de falar de dinheiro. Como é que já sabia, né? Que isso incomodava. Eu falei: cara, ele pode até falar de Deus agora, mas já perdi a fé nessa igreja aqui. Tá? Claro que eu não estou generalizando, gente. Eu sei que tem gente muito boa dentro dessa igreja. Inclusive eu tenho um amigo que é uma das pessoas que eu mais admiro assim no meio cristão, por causa do esforço do cara como cristão, e ele é dessa igreja, tá? Mas sei lá, gente, esse negócio de extorquir os membros da igreja, de ficar... Teologia da prosperidade, gente, é um lixo, tá? Te ensina a querer comprar bênção de Deus. Isso não existe, tá certo? Tome cuidado para que você não se torne presa de um desses lobos com vestes de ovelha, porque a Bíblia mesmo, ela já nos alertava sobre esses vendilhões da fé. Fiquem com Deus e ó, olho aberto, tá? Cuidado.